Abra sua Bíblia no segundo livro de Lucas, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler apenas o versículo de número 3. Que diz assim a palavra de Deus: E viram o que parecia línguas, como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo de número 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma boa palavra para você nessa noite. Nós não vamos aqui se isentar do tema desta campanha, mas eu quero compartilhar com os irmãos um texto que Deus colocou no meu coração. Havia um clamor de Paulo, havia uma intercessão de Paulo, havia um motivo para Paulo se colocar de joelhos. O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. Quem aqui nunca ouviu falar sobre o dia de Pentecostes? Eu não quero aqui me aprofundar na história, mas eu quero, dentro desses poucos minutos, compartilhar algo com os irmãos da parte de Deus. Um grande motivo em que fez com que Paulo se prostrasse diante do Senhor, em um ato de um clamor por uma igreja e por uma família. O texto que nós lemos é muito compartilhado entre nós, em cultos de avivamentos. Todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas. Porém, todos nós sabemos que houve um grande motivo para este acontecimento. Jesus, quando está ascendendo aos céus, Jesus disse para os seus discípulos: e a plenitude do Espírito será derramada sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em toda a Judeia, em toda Jerusalém e por toda a Judeia. Profeta Joel, capítulo de número 2, o versículo de número 28, ele vai dizer e profetizar: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que esta carne que o profeta Joel está se referindo não é a nossa carne material, física. Esta carne que o profeta Joel está se referindo é a nossa consciência, a fonte de nossas emoções, da onde é projetado toda sorte de males, os prazeres, tristezas, alegrias, a fonte de tudo isso. E o profeta Joel, ele vai profetizar dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre estas emoções. Atos capítulo de número 2 vai registrar este derramamento. Todos nós sabemos e conhecemos quando Nimrod, ele tem um pensamento malicioso de altivez em construir uma torre
que pensava ele que chegaria aos céus. Todos nós sabemos que naquela época, entre aqueles povos falava-se uma única língua. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ele vai intervir ali, derribando aquela torre, dividindo as línguas, fazendo uma separação, e começou a levantar-se as nações, aonde cada pessoa falava na sua própria língua, e todos aqueles que tinham um Deus, que tinham uma cultura, levantaram suas tradições, levantaram-se as nações. Porém todos nós sabemos que existia, como existe até hoje, uma ordem imperativa de Jesus, que diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Precisava com que esta palavra e esta mensagem chegasse às nações. E a Bíblia Sagrada diz que naquele dia, depois de Jesus ele se assunta aos céus, os discípulos estão tomados de temor. Os discípulos querem anunciar, os discípulos querem divulgar a mensagem de Cristo, os discípulos querem se expandir. Porém, há uma ordenança de Jesus para eles: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos prostram-se e começam a orar, começam a interceder ao Senhor. Começa um grande número, mas por conta da fadiga, o motivo não se sabe, ficaram unicamente 120 ali. Mas eles colocaram um propósito no seu coração de orar, colocaram um propósito no seu coração de clamar. E o texto sagrado diz que naquele dia, no dia de Pentecostes, completados os 50 dias da colheita, a Bíblia Sagrada diz que de repente eles ouviram um som. Pastor Júnior, o texto é enfático em dizer que de repente eles ouviram um som. Um som como de um vento, veemente e impetuoso. Interessante, irmãos. Primeira coisa que vai acontecer ali, eles vão ouvir algo. Eles vão ouvir um som de um vento. Eles estão fazendo o que neste momento? Estão com os joelhos prostrados. Eles têm um propósito no seu coração. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles aplicam-se a este propósito de orar, a Bíblia diz que de repente eles ouviram um som. Deixa eu dizer algo aqui para você. Não foi 90 que ouviu o som, não foi 100 que ouviram um som. Maria, o que você está ouvindo? Eu estou ouvindo um som. Marta, o que você está ouvindo? Eu estou ouvindo um som. Maria Madalena, o que é que você está ouvindo? Eu estou ouvindo um som. Pedro, o que é que você está ouvindo? Eu estou ouvindo um som. Filipe, o que é que você está ouvindo? Eu estou ouvindo um som. A Bíblia Sagrada diz que todos ouviram um som. Eu não entendi, eu vou exemplificar para você. Quando todos perseveraram na oração, a Bíblia Sagrada diz que de repente um som foi ouvido do céu. Mas como eles se aplicaram na oração, unânimes, a palavra unânime significa tornar-se um. Eles estavam 120 ali, mas Deus olhava do alto dos céus e só via um, porque eles estavam unânimes, eles estavam em um só propósito. E a Bíblia Sagrada diz que quando o som se revelou, não foi 40, não foi 50, não foi 100, não. Todos ouviram o som. Por quê? Porque havia
uma unidade auditiva. Todos ouviam a mesma coisa, todos partilhavam da mesma coisa. E a igreja e a família, quando ela unifica o seu pensamento e o seu propósito em uma única coisa, o Senhor se revela do alto do céu e manifesta a sua glória. Aleluia! Eles ouvem a mesma coisa. Pastor Júnior, eles ouviram a mesma coisa. Você sabe o que é isso? Unidade auditiva. Unidade auditiva. Sabe quando é que o ambiente começa a ser transformado? É quando há uma unidade auditiva. Como assim? Pastor Júnior prega uma coisa aqui. No dia que ele falta, o co-pastor Eric veio aqui e prega outra coisa, desfazendo aquilo que ele disse. Não cresce. Você está dentro de uma casa. O pai ensina algo ao filho. O pai dá as costas, a mãe vai e ensina outra coisa. Não cresce. Não tem estabilidade. Aqui está acontecendo algo tremendo. Unidade auditiva. Quando toda a igreja, quando toda a família, eles passam a ouvir a mesma coisa, há um padrão. Você não está entendendo não? Quando todos passam a ouvir a mesma coisa, há um padrão, há uma ética. Eu não entendi, é porque quando se escuta muitas vozes, há uma bagunça. Quando se escuta muitas coisas, aqui é de um jeito, aqui é de outro, aqui se manifesta assim, vem outra, aqui é assim. Então há bagunça. Mas o apóstolo Paulo, ele está vendo que há necessidade de algo, e ele vai dizer: por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existia muitos deuses ali, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer: por esta causa eu me ponho de joelho. E ele faz questão de dizer: perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está dizendo: eu não me curvo diante de muitos deuses, não. É só um. Eu só escuto uma coisa, é uma só doutrina, perante o Pai de nosso Senhor. Unidade auditiva. Quando se escuta a mesma coisa, passa-se a ter um padrão. É por isso que o pai tem que falar a mesma coisa e a mãe tem que falar a mesma coisa. Mas a sociedade dos nossos dias atuais está invertendo os valores. Se você aplica isso em quem não conhece a palavra, e outros que pensam que conhecem, vai dizer: eu estou criando um robô. É não. Padrão e ética. Unidade auditiva. De repente, ouviu-se um som, como de um som de um vento veemente e impetuoso. Depois disso vai acontecer outro acontecimento. A Bíblia Sagrada diz que foi visto por eles línguas repartidas como de fogo. O que é que você está vendo, Maria? Eu estou vendo línguas repartidas como de fogo. Você está vendo o que, Marta? Línguas repartidas como de fogo. Pedro, o que é que você está vendo? Língua repartida como de fogo.
Porque quando a igreja, os judaizantes começaram a pregar, a mulher estava sendo excluída em todo o tempo dentro da sociedade. E nós que conhecemos a Bíblia Sagrada e as tradições, nós sabemos que os nossos antepassados também fizeram isso dentro dos lares. As mulheres sempre foram excluídas de dentro de uma disciplina dentro do lar, assim como também dentro da igreja. As mulheres durante muito tempo, elas foram excluídas dentro do regimento eclesiástico. Mas eu vejo algo lindo aqui, irmãos, porque a Bíblia Sagrada diz que eles estavam todos reunidos, e quando as línguas repartidas como de fogo começaram a se manifestar no meio daquele ambiente, Maria viu o que Pedro viu, Marta viu o que Filipe viu. Ou seja, quando Deus se revela, Ele não se revela só para o homem, Ele se revela para a mulher, Ele se revela para a criança, Ele se revela para o idoso. Ele não faz exceção. Todos viram a mesma coisa. Se você crê nesta palavra, abre a tua boca e glorifica o nome dele. Por esta causa me ponho de joelho. Eles estão vendo a mesma coisa. Unidade visionária. Terceira, para me complementar aqui a reflexão, a Bíblia Sagrada diz que todos foram cheios. Todos foram cheios. Não foi cheio 90, irmãos. Não foi cheio 100, nem 110. 120 do que estavam ali foram cheios. Foram cheios do Espírito. Primeiro, eles ouviram a mesma coisa. Segundo, eles viram a mesma coisa. E terceiro, todos foram cheios. Eles estavam em um propósito de buscar a Deus em prol de suas vidas e em prol das famílias. O grupo começou até grande, mas quando entrou no processo da oração, diminuiu, ficou 120. Porque uma campanha, quando é colocada a sério, quando começa até um grande número, mas no decorrer da campanha vai acontecendo várias coisas. Olha, no primeiro dia o que aconteceu com o pastor Júnior, e se prepare aí, porque vai acontecer muita coisa para você abandonar o processo da oração. Começou até um grande número, mas ficou só 120 ali, porque no processo aconteceu muitas coisas. E eu não vou aqui trazer uma palavra de expectativa enganosa para você, não. Nesta campanha vai acontecer muitas coisas para você desistir dela, para você não vir para cá. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: aqueles que perseveraram na oração, aqueles que permaneceram na oração, eles viram o que ninguém viu, eles sentiram o que ninguém sentiu, eles viram o que ninguém viu, e todos foram cheios. 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 Seja cheio nesta noite. 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 Cheio de esperança. Cheio de perspectiva de vida. Cheio de força. Cheio da plenitude de Deus. Cheio da graça. Receba a força.
Adore a Ele, adore a Ele. Eu não quero forçar você a adorar a Ele, não, mas se você está sentindo, adore. Satanás, ele muitas vezes cochicha no seu ouvido e diz assim: fala mal do teu irmão, caluneia o teu irmão, se prostitui, abandona o evangelho. Ele te pede para você fazer várias coisas no decorrer da sua caminhada, mas eu quero te pedir uma coisa boa nesta noite: adore, 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 adore o Rei da Glória. Espírito de Deus, Espírito de Deus, levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu creio que ao termo desta campanha você vai ouvir algo novo na sua vida, algo novo de Deus para a sua vida. Eu profetizo que você vai ver algo de novo de Deus na sua vida. Eu profetizo que você vai ser cheio, transbordante. Você vai ser sacudido, porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem é o que o Senhor vai revelar para você. Vai revelar, vai revelar, vai revelar. Por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute aqui, irmãos. O propósito de Paulo era abençoar as famílias. O propósito de Paulo prostrar-se de joelho era abençoar a igreja, as famílias. E não existe como uma família ser abençoada se ela não tiver Cristo na sua vida, se ela não tiver a plenitude do Espírito imperando sobre o seu ser. Este é o motivo de Paulo orar, porque existia uma falta na igreja de Éfeso. Se você for na primeira carta do Apocalipse, a igreja de Efésios, você vai ver que falta é essa. O motivo de que Paulo está orando é para que a plenitude de Deus pudesse penetrar no coração dos homens, das famílias, e a plenitude do Espírito pudesse transbordar neles, como foi dito aqui através do hino: transformar por dentro e revelar para fora. Não tem como ser transformado por dentro e liberar para fora. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai orar para que o Espírito, ele abunde no homem interior, no interior do homem. Perceba que ele vai fazer 3 pedidos: que o Espírito abunde no interior do homem, que há uma ação plena do Espírito, e que eles sejam corroborados em Espírito e fundados em amor. Essa era a falta da igreja de Éfeso: amor. Perceba aqui o cuidado de Paulo. Paulo está dando motivo da igreja, porque ele se colocou de joelho. Mas a igreja não aprendeu. Pastor Júnior, a igreja não aprendeu. Mas sabe o que é que eu acho lindo, irmãos? Escute isso aqui para você ficar gravado na sua mente. Jesus não esqueceu da igreja. Jesus não esqueceu da igreja. O Senhor dá uma revelação a João e diz assim: João, escreve mais uma carta aí à igreja de Éfeso. Aí começa a citar as qualidades de Éfeso, e depois vai dizer o problema da igreja.
Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Mas Paulo vai interceder a Deus para que o Espírito ele abunde no homem interior. Porque Paulo sabia que o problema da igreja, que a necessidade da igreja não estava no seu externo, porque no externo a igreja era abençoada, mas o seu interior estava seco. Será que a nossas igrejas de hoje está diferente? Será que nossas igrejas estão diferentes hoje? Eu aceitei a Jesus. O irmão mais rico que eu conhecia, ele tinha uma Monarch 0. Eu era um dos que ia pregar, colocava uma calça social, pegando uma reca, não sei como é que vocês chamam aqui. Não podia sentar que virava um short, ela subia. Colocava um pano passado de havaiana e me sentia o maior pregador do Brasil. Pregava de havaiana. Quando batia o pé muito no chão, cabrecho saía. Jogava a chinela para o lado e continuava pregando. Deus batizava, Deus curava, Deus se manifestava. O que eu quero dizer com isso? É que as igrejas, não todas, do nosso Brasil e do mundo, têm apresentado um evangelho de fachada, aonde se apresenta o exterior, mas o interior sente a falta de algo. E o apóstolo Paulo diz o que é: falta o Espírito no homem interior. Porque temos, eu vou me incluir, nós temos substituído a presença por um paletó novo. Nós temos substituído a presença por um carro novo. Nós temos substituído a presença por uma boa exegese, por uma boa homilética, por uma boa retórica. Isso é errado, não, isso é bom, mas nós temos que ter uma conscientização de o que vale para as nossas vidas é o Espírito. O que Davi disse: pode tirar o cetro, pode tirar a coroa, pode tirar o servo, mas não afasta de mim o teu Espírito. O que faz a diferença é o Espírito. O que faz a diferença é o Espírito. Salomão, ele termina o templo e faz uma oração que eu acho linda. Salomão, ele adentra o templo e diz: Senhor, eu terminei o teu templo, eu gastei todo o ouro, eu gastei a prata, eu coloquei o melhor linho, a púrpura, a essência, eu coloquei o melhor na tua casa, Senhor. Aí ele diz: Senhor, mas eu sei de que nada vale a prata e de que nada vale o ouro se a tua presença não estiver neste lugar, Senhor. Habita o teu Espírito, habita o teu Espírito, habita o teu Espírito. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido, carro é bom, paletó novo é bom, sapato bom é bom, mas melhor é o Espírito, 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 é o Espírito. Por esta causa eu me ponho de joelho para que o Espírito seja revelado no seu interior, seja revelado no seu interior, seja revelado no seu interior, seja revelado no seu interior. Quer prova disso?
encerrar. Quer prova disso? Tem 120 orando. Quando eles perseveram na oração, eles ouvem a mesma coisa, veem a mesma coisa, e todos foram cheios, todos sentem a mesma coisa. Unidade auditiva, unidade visionária e unidade coletiva. Depois que acontece isso, alguns irmãos que tinham saído, alguns irmãos que tinham ido embora por conta do propósito da oração, porque o propósito da oração às vezes junta e às vezes, os irmãos sabiam disso? O propósito da oração às vezes une, às vezes para. Como assim? Não entendi. Porque às vezes no propósito da oração vai acontecer um crescimento ou uma limpeza. Sim ou não? Mas sabe o que vai acontecer ali? As duas coisas no propósito da oração. Primeiro, vai acontecer uma limpeza, uma parte vai embora, deixa aí. O ímpio não prevalece na congregação do justo. Vai. Aí eles perseveram. Vamos orar. Vamos orar. De repente, estou vendo. De repente, estou cheio. Depois do propósito da oração, sabe o que vai acontecer? Pedro vai sair para pregar. E quando Pedro vai pregar, ele não prega assim, ó: venha para cá que você vai deixar de ser empregado para ser patrão. Até eu quero esse Jesus. Venha para cá que você vai deixar de ser doente e vai ser curado. Até eu quero. Trazer, como o pastor Júnior frisou aqui antes de mim, trazer alguém para cá para barganhar, para ganhar algo, é fácil. Enche rápido. Mas Pedro não vai pregar assim. Pedro não disse: venha para cá, eu vou lhe dar um cargo. Não. Sabe qual foi a oração de Pedro? E cumpriu-se. No dia de Pentecoste. Aí ele começa: que todos estavam reunidos, todos ouviram, todos viram, todos sentiram, todos foram cheios. 3.000 almas aceitaram a Jesus. A congregação que tinha 120 passou a ter 3.120. Mas sabe qual foi a pregação de Pedro? A igreja é unida. A igreja é unida. A igreja tem unidade. A igreja fala a mesma língua. A igreja sente a mesma coisa. A igreja vê a mesma coisa. Aí os que estavam do lado de fora: eu quero. Levanta a tua mão. Eu profetizo que a unidade da igreja vai acontecer. A igreja cresce quando há unidade. A cura é só um sinal. A libertação é só um sinal. Mas a igreja cresce pela unidade. Até o rio que descia do Éden para banhar o jardim que Adão morava, ele se dividia em 4 braços, mas quando chegava no jardim se juntava e se formava um.
Quando o povo foram pegos pelas mãos dos reinados, eles se dividiram: caverna, palácios, deserto. Quando Ciro e Dário, eles assumem o reinado depois dos 70 anos do cativo babilônico, ele disse: escreve aí um edito por nome de pregão, e aonde tiver um judeu, não importa se está no deserto ou na caverna, ele vai tirar um dia para poder adorar e sacrificar o seu Deus. A Bíblia diz que não passou 3 anos, estavam tudo junto de novo, porque a unidade manifestou-se no meio do povo. E para o final, a Bíblia diz que o Senhor vai ajuntar povos de todas as nações, e vamos se congregar em um só lugar, adorar a um só Deus, falar uma só língua, glorificar a um único nome. E a Bíblia Sagrada diz que existe um espelho, porque Isaías capítulo de número 6 registra que miríades e miríades de anjos cercam o trono dele e declaram em uma só voz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por esta causa eu me ponho de joelho, e eu encerro aqui lhe dizendo: quando você ouve a mesma coisa, vê a mesma coisa e sente a mesma coisa, aí cresce, tanto na igreja quanto na família. Eu não entendi. Pastor Elcio, chama sua esposa: minha filha, eu tenho um sonho de dirigir uma igreja. Vai ser assim, vamos colocar a cortina ali, vamos colocar um espelho aqui, e nós vamos colocar a cadeira aqui acolchoada, ar-condicionado para receber os irmãos. Minha filha, eu já estou vendo, vamos fazer cruzada na cidade, vamos encher a igreja, depois nós vamos primeiro estabilizar aqui, depois nós vamos abrir aqui, vamos abrir ali, vamos abrir ali. Quando ele termina, ela: esse negócio não dá certo não, homem, vai trabalhar. Sabe quando cresce? Nunca. Por quê? Porque não fala a mesma língua, não sente a mesma coisa, não vê a mesma coisa. Irmã Jair, nós estamos aí com o congresso, estamos caminhando. Daqui um dia nós vamos fazer, nós começamos com um dia, depois passamos para 2, agora fazemos 3 dias de congresso. Nós vamos chegar um dia de fazer 10 dias de congresso aqui na cidade de Macabi e em outros lugares. Nós vamos alimentar nações aí, através do congresso. O projeto missionário é grande. Que conversa, esse negócio não dá certo não. Só problema a gente vê aí nos outros, aqui não dá certo não, Sabe quando é que vai crescer? Nunca. Sara, eu tenho desejo de ser pregador do evangelho, eu tenho desejo de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Eu estou lendo, eu vou fazer uma teologia, eu vou fazer isso. Alex, esse negócio não deu certo não deu certo com fulano, não deu certo, esse não vai dar certo não. Para, vai trabalhar. Sabe quando é que vai dar certo? Nunca. Porque não ouve a mesma coisa, não vê a mesma coisa, não sente a mesma coisa. Não há crescimento. Só há crescimento quando há unidade. E essa unidade, encerro aqui, 9h15, foi o horário que foi me dado. Só cresce quando há unidade. E sabe quando é que acontece a unidade? Quando a resposta do apóstolo Paulo, quando ele se prostra, ela acontece. O quê? Uma ação plena do Espírito Santo revelado no interior
do homem. Quando a plenitude do Espírito Santo, que é a plenitude, ato pleno, ele vem se concretizar no interior do homem, aí o homem passa a ver o que ninguém vê, passa a falar como ninguém fala, passa a ouvir o que ninguém ouve. Sabe por quê? Porque aquilo que rege ele, aquilo que impulsiona ele, aquilo que dirige ele, aquilo que revela ele, não é daqui, mas é do céu, é do céu. Então por esta causa, disse Paulo, eu me ponho de joelho diante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a plenitude de Deus, ela se revele no seu interior, no seu interior, no seu interior, no seu interior. Eu quero profetizar que a ação plena do Espírito Santo vai se manifestar na tua vida, vai se manifestar na tua casa, vai se manifestar na tua família. Vai haver transformação, vai haver libertação, vai haver cura, vai acontecer.